iniciar um novo quadro. Tá criando um jam. Vamos ver o que é isso daqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Travou, foi tudo agora. Gente, vocês estão me vendo? Ou tá travado para vocês? Não, tá normal. Para mim travou aqui. Eu tô congelada no tempo. É que tem uma nova opção de um quadro chamado Jamboard aqui. Faz dias que esse quadrinho está à disposição, só que ele está demorando para abrir de novo, né? Aqui. Eu vou usar ele para ver como é que é agora nessa aula de hoje. Dispensar, tá rodando ainda, mas vamos lá. Na questão 15 diz: um extintor de incêndio contém 3 kg de CO2, dióxido de carbono. O volume máximo de gás liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm aí nós vamos ter que utilizar a equação geral, a equação de Kleiper, na verdade. Pronto, apareceu. Agora eu vou vir aqui na canetinha, escolher para escrever. Pronto, já apareceu. Então, na questão 15, deixa eu ver como é que é o negócio aqui. Uau. Voltou. É porque travou foi tudo aqui, menino. Eu fui abrir esse negócio desse quadro novo aí e parou foi tudo de funcionar. Ai, gente, ó, vamos lá. Então, na questão 15, vocês vão usar a fórmula PV é igual a N vezes R vezes T. Vocês têm que transformar a temperatura, que está em Celsius, a pressão já está em atm. O dióxido de carbono, para vocês achar o N, vocês têm que achar a massa molar dele do CO2 e transformar esse peso que ele tem da massa em gramas, que é o Mzinho, que está em 3 quilos, para grama. Então, vai ser 3.000 gramas, né? Deixa eu ver se o mouse voltou a funcionar. Voltou. Então, eu vou projetar aqui o quadro normal, sem nenhuma frescura, para a gente utilizar. Espera aí. Está apresentando a minha tela, mas a minha tela está travada de novo. Abriu. Ô, gente, eu vou ter que fazer o seguinte. Peraí, deixa eu até parar aqui. Eu vou ter que reiniciar rapidinho. Eu vou fechar, eu vou reiniciar a live. Espera aí rapidinho.
Porque tá travando tudo aqui, eu não tô conseguindo abrir nada, a internet tá ruim. Eu vou fechar tudo e vou abrir novamente. Espera aí. Obrigada, pronto, agora vocês estão me ouvindo, deu certo, voltei. Vou explicar. Então, a 15. A questão de número 15. Vocês vão utilizar a fórmula PV é igual a N vezes R vezes T. A pressão já está em ATM, né? O volume é o que vocês vão encontrar. O N, você vai achar a massa molar do CO2. A massa em gramas, ele já deu, que é o 3 quilos. Vocês só vão ter que transformar a unidade de medida. O R é uma constante e o valor sempre 0,082 e a temperatura está em 27. Vocês vão ter que somar 273 para transformar ela para Kelvin. Beleza? Essa é a 15. Aí vocês vão resolver. A 16, questão 16, eles vão fazer a mesma coisa. Ele fala do oxigênio, então ele dá o volume, que é 3 metros cúbicos, vocês vão ter que transformar essa unidade de medida,
ele dá a pressão, que é 1 atm nesse exercício. A temperatura ele já deu para vocês em Kelvin, em escala absoluta. Ele quer saber a massa em quilograma desse gás oxigênio, né? Então, ele quer saber a massa, o M. Mas a massa molar, que é o Mzão, você já consegue encontrar, tá? Porque o Mzão, ele tá falando do gás oxigênio. O R é 0,082. Então, vamos lá. Nesse caso, vocês vão usar a fórmula assim, ó. PV é igual a M dividido pela emissão vezes R vezes T. Porque o que vocês vão encontrar, o que vocês vão calcular aí, é esse M aqui. As outras informações vocês já têm, tá? Na 17 é a mesma coisa. Vocês vão usar também... isso está lá na página 53 que começa, tá, gente? Página 53 é a página que vocês vão começar a fazer as questões. Na página 53, ele deu a temperatura, que é 298,15. Já está em escala absoluta. Ele te deu a pressão, que é igual a 1 atm. Ele forneceu para vocês o R, que é 0,082, né? E aí é o seguinte, para vocês saberem o número de mols aí, vocês têm que somar todos os mols gasosos do produto, tá? O N, vocês vão somar 6 do N2, mais 1 do O2, mais 12 do dióxido de carbono, mais 10 da água. Então, vai dar 20, deixa eu ver, 22, 23, vai dar uma pancada de mols. Vocês têm que somar tudo isso aqui, é o N já, tá? Então, falta o volume, que é o que vocês vão encontrar, o volume em litros. Na 17, vocês também vão usar a fórmula que é o PV é igual a N vezes R vezes T. Vamos lá, 18. Na 18, ele diz que a pressão exercida em 66 gramas de dióxido de carbono, quando confinados em um recipiente de 1 litro a temperatura de 27 graus Celsius em atmosfera é. Então, ele quer saber, vocês vão usar essa daqui também. Tá? Ele só não deu a constante geral dos gases. Mas vocês vão usar essa fórmula também para resolver ela. Tá? Ele quer que você encontre a pressão. Ele te deu o volume, que é 1 litro. Ele te falou a temperatura, que é 27 graus Celsius, você vai ter que transformar. Ele te informou a massa em gramas, que é 66 gramas. Ele falou de quem era o composto, que é o dióxido de carbono. Então, com essas duas informações, vocês vão calcular o N, né? Você já tem as informações para calcular o N. E, nesse caso aqui, o R, que é uma constante, não necessariamente ele tem que apresentar como dado, mas como você tem todas essas informações e vai encontrar a pressão, o R vale 0,082, porque ele é a constante geral dos gases. Essa é a 18. A 19, né? Vamos lá para a 19. A 19, ele diz que o dióxido de carbono e o oxigênio foram confinados, né? E considerando a gasolina C8H18, qual é o volume de dióxido de carbono produzido a 300 kelvins, 1 atm, sobre pressão, onde eu tenho 1,25 mol de gasolina, são completamente queimados, considerando que ele é um gás perfeito. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, você vai usar PV igual a N vezes R vezes T. Ele já te deu o N, ele disse que é 1,25 mol, né? Já te deu o número de mols. O R é 0,082. A temperatura, ele já te deu transformado em Kelvin, escala absoluta. Deixa eu ver mais o que deu. A pressão, ele deu que é 1 atm. Então, ele quer saber o volume. Você vai achar o volume na 19. A 20, questão 20. A 20, o clorato de potássio, né, que pode ser utilizado na produção de oxigênio de laboratório, quando aquecido na presença de um catalisador,
decompõe em clorato. Além disso, o volume dele em CNTP, ele deu as informações lá. A temperatura é 273, a pressão é 1 atm, o R, e ele quer saber qual é a quantidade de mols, qual é o número de mols produzido de clorato, né? Mas ele quer saber o volume. Então, na 20, vamos lá. Na 20, primeiro, nós vamos ter que montar uma equação química entre os elementos que ele está falando. O clorato é o KClO3, tá? Aí eu já estou montando aqui balanceado. Vai se decompor em cloreto de potássio e gás oxigênio. Nós vamos fazer o balanceamento para ela ficar certa. Depois, a primeira parte aqui, vocês vão ter que fazer uma regra de 3. Por quê? Porque ele está falando que vai ser esse elemento para esse daqui. Então, vocês vão achar, quando vocês calcularem aqui, vocês vão achar o número de mols, tá? Essa regra de 3, vocês vão realizar para achar o número de mols de oxigênio, para colocar na conta. Depois disso, vocês vão usar a fórmula PV é igual a N vezes R vezes T. Beleza? Então, primeiro vocês vão ter que fazer uma regra de 3. A primeira linha da sua regra de 3 está aqui, ó. Beleza? É o clorato com o gás oxigênio. E vocês vão encontrar. Para que vocês vão fazer a regra de 3? Para achar o número de mols que vocês vão colocar aqui nessa segunda conta. Aí, depois disso, né? Vocês vão finalizar com regra de 3 também, porque ele quer saber em CNTP. Aí vocês vão encontrar o volume, né? Porque CNTP é para trabalhar com volume. Aí vocês vão comparar esse resultado com a equação balanceada aqui. Vamos fazer mais uma regra de 3 para finalizar. Então, na 20, são 3 cálculos. Uma regra de 3, a conta dos gases, depois regra de 3 de novo. Na 21, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos que montar uma equação química também, que é do dióxido de carbono, mais a água, que é da fotossíntese, o processo da fotossíntese, C6H12O6, mais O2. Aí nós vamos ter que balancear. Eu tenho 6, eu vou colocar o coeficiente 6 aqui. Hidrogênio eu tenho 12, vou ter que colocar aqui 6 vezes 2, 12. E o oxigênio também vai ficar 6, né? A alternativa A é uma regra de 3 a partir dessa equação balanceada. Tá? A dá 21. A B também é uma regra de 3, onde vocês vão utilizar o volume em CNTP. Lembrando que 1 mol em CNTP é igual a 22,4 litros. Na 22, questão 22, né? Vocês vão usar na alternativa A o cálculo PV é igual a N vezes R vezes T. Ok? Depois, para finalizar, vocês vão fazer... Primeiro, vocês vão calcular isso aqui. Segundo, na alternativa A, vocês vão fazer uma regra de 3. Beleza? Primeiro, vocês vão fazer isso. Na B, vocês vão calcular primeiro PVNRT. E aí, depois, também, a segunda parte da alternativa B, vocês vão fazer regra de 3, com o valor que vocês encontraram no primeiro cálculo da B, vocês vão utilizar a informação para montar a regra de 3. Na questão 23, vamos lá, questão 23, professor, você vai sair, eu tenho dente. Beleza, tranquilo. Depois eu vou disponibilizar o vídeo, tá? Na questão 23, vocês vão começar lá, CaCO3 está para CaO. Primeiro, vocês têm que montar a equação química. Tem muitas questões e a primeira coisa que vocês têm que fazer é montar a equação química. Então, CaCO3 vai se decompor em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Aí, depois disso, na 23, vocês vão fazer o primeiro passo. Vocês vão ter que efetuar uma regra de 3.
Depois que vocês efetuarem a regra de 3, aí vocês vão aplicar, que aí é o segundo passo. O PV é igual a N vezes R vezes T. Na 24 é a mesma coisa. 24. Primeiro, vocês vão fazer, primeira parte, vocês vão ter que montar uma regra de 3, né? Ou calcular o número de mols também, porque na verdade você vai calcular o número de mols aqui, tá, gente? Estou falando regra de 3, mas a maioria delas, às vezes, no início tem que calcular o número de mols. E o número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. E depois disso, vocês vão usar o PV igual a N vezes R vezes T. Na 25, vocês vão ver que a maioria dos exercícios é assim, ó. Na 25, vocês vão usar o P, V, N, R, T também, a fórmula. E na finalização aqui, vocês vão ter que montar uma regra de 3. A segunda parte do cálculo é regra de 3, beleza? Como que vai ser essa regra de 3? C8H18 está para 25 sobre 2 para 8 dióxido de carbono mais 9H2O. Vocês vão ter que pegar a equação balanceada e montar a regra de 3 para finalizar o cálculo da 25. Na questão 26, né? Até 32, tá, gente? Vocês vão usar PV, NRT. Vocês vão até cansar, né, de fazer esses cálculos, mas não, na verdade, quanto mais a gente pratica, mais a gente fica fera. Na 27A, vocês vão ter que montar a equação química. Na B, vocês vão ter que fazer regra de 3. Regra de 3. E na C, vocês vão ter que calcular o P igual a N vezes R vezes T. Na 28, vocês vão ter que montar uma equação química do zinco e do ácido clorídrico, né? Então, primeira coisa, montar uma equação química. Depois que vocês montarem a equação química, vocês vão calcular o PVNRT. Na 29, vocês vão calcular PVNRT. E depois vão ter que fazer regra de 3 para o oxigênio, para o dióxido de carbono, para o nitrogênio. Vão ser 3 regras de 3. Na 30, vocês vão começar por regra de 3. E depois que vocês fizerem a regra de 3, vocês vão ter que calcular PV igual a N vezes R vezes T. A 31 é densidade. A 31 é a densidade dos gases, tá? É a fórmula da densidade. E a 32 também é a fórmula da densidade dos gases, ok? Então, esse foi o esboço. Eu vou liberar a atividade para vocês, ok? Vou mandar o videozinho lá. Desculpem, gente, foi realmente a tecnologia hoje. Travou aqui, eu tive que desligar tudo, reiniciar tudo para voltar a funcionar. Mas imprevistos acontecem, nós estamos na era tecnológica, peço desculpa para vocês, tá bom? Vou liberar a atividade, vou mandar o vídeo, e aí nós fazemos a correção detalhadamente terça-feira, beleza? Beijão, tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, Beatriz. Tchau todo mundo, viu, gente?